O Senhor ordenou: levem essa escrava grávida embora. Agora! 2 capatazes a colocaram na carroça sob o sol escaldante, sem saber que em 3 dias, tudo mudaria. Porque na segunda noite, ela começou a cantar. E o que aqueles homens ouviram naquela canção foi tão poderoso que eles tomaram uma decisão que poderia custar suas próprias vidas. Antes de começar essa história incrível, comenta aqui embaixo. De qual cidade você está assistindo? Quero saber onde vocês estão. E se você ainda não é inscrito, inscreve no canal agora e ativa o sininho porque essa história vai mexer com seu coração do começo ao fim. Bora lá! A manhã havia mal rompido quando o Sr. Tavares chamou seus capatazes à varanda da Casa Grande. O sol ainda estava baixo no horizonte, tingindo o céu de um vermelho que parecia presságio. Seu rosto estava congestionado de fúria, as veias saltadas no pescoço grosso, enquanto apontava com o dedo trêmulo de raiva para Maria, uma jovem escrava de 22 anos, grávida de 7 meses, que trabalhava na Casa Grande desde criança. Levem-na embora. Quero que a vendam no mercado da cidade vizinha hoje mesmo, ordenou com voz áspera que fez todos os presentes estremecerem. Não quero mais vê-la aqui. Não tolerarei insubordinação em minhas terras. Que ela sirva de exemplo para as outras que pensam em me desafiar. Maria estava ajoelhada no chão de terra batida, as mãos calejadas unidas em súplica, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto marcado pelo sol e pelo sofrimento. Seus olhos castanhos, profundos como poços antigos, buscavam algum sinal de misericórdia nos rostos ao redor. Ela sabia exatamente o que aquela ordem significava. Ser vendida grávida era ser separada de tudo que conhecia, de todas as pessoas que amava, sem qualquer garantia de que seu filho nasceria em paz ou que ela sobreviveria ao parto longe de quem pudesse ajudá-la. Ao seu lado, outras escravas choravam baixinho, cobrindo as bocas com as mãos para não serem notadas. Elas sabiam que qualquer demonstração de solidariedade poderia resultar em punição severa. A sinhá Benedita, esposa do Senhor, observava da janela com expressão impenetrável, um lenço de renda cobrindo parcialmente seu rosto pálido. Diziam que ela tinha bom coração, mas todos sabiam que sua voz jamais se sobrepunha à do marido. O motivo real da ira do Senhor era um segredo que apenas alguns sussurravam nos cantos escuros da senzala. Maria havia se recusado categoricamente a abandonar suas orações silenciosas e sua fé inabalável. Pior ainda, ela havia cometido o crime imperdoável de ensinar outras escravas a ler e escrever, usando pedaços de papel amarelado que recolhia discretamente do lixo da Casa Grande, carvão para escrever e a luz fraca das velas que economizava. Cada letra ensinada era um ato de rebeldia silenciosa, cada palavra lida uma semente de liberdade plantada em solo fértil. O Sr. Tavares havia descoberto o pequeno grupo de mulheres reunidas à noite, sussurrando sílabas e traçando letras na terra. Sua fúria foi imediata e devastadora. Para ele, escravos alfabetizados eram escravos perigosos, capazes de ler proclamações de liberdade, de escrever passes de viagem falsos, de comunicar-se com o mundo além dos limites da fazenda. Era uma ameaça à ordem que ele havia construído com mão de ferro. 2 capatazes foram chamados à frente. José, um homem de 40 anos com costas largas e rosto marcado por cicatrizes, endurecido por décadas de serviço brutal. E Miguel, um jovem de apenas 25 anos, de olhos ainda capazes de demonstrar compaixão, recém-promovido ao cargo após a morte de seu predecessor. José era conhecido por sua eficiência fria e sua obediência cega. Miguel ainda lutava internamente com as crueldades que testemunhava diariamente. Vocês 2 levarão esta mulher até o mercado de São Sebastião, determinou o Senhor, entregando um documento dobrado a José. Aqui estão os papéis da venda. Espero que consigam um bom preço, apesar da condição dela. E lembrem-se, nada de fraqueza no caminho. 3 dias de viagem. Quero o dinheiro em minhas mãos assim que voltarem. Enquanto os capatazes preparavam a carroça de madeira velha e rangente, puxada por 2 cavalos cansados, Miguel olhou para Maria com uma pena que tentava esconder. Ele via em seus olhos não apenas medo, mas uma dignidade que o desconcertava. Como alguém em sua posição podia manter a cabeça erguida dessa forma? Ele próprio se sentia diminuído diante daquela mulher grávida e acorrentada.
Maria foi colocada na parte traseira da carroça, sobre um monte de palha seca que faria pouco para amortecer os solavancos da estrada. Suas poucas posses, um vestido remendado, um rosário de contas de madeira que pertencera à sua avó, e um pequeno livro de orações que havia conseguido esconder, foram jogadas em um saco de pano surrado ao seu lado. Ela segurou o rosário com força, movendo os lábios em oração silenciosa enquanto a carroça começava a se mover, afastando-a da única vida que havia conhecido. As outras escravas observavam de longe, algumas fazendo o sinal da cruz discretamente, outras simplesmente chorando. Uma menina pequena, que Maria havia ensinado a reconhecer as primeiras letras do alfabeto, acenou timidamente antes de ser puxada para dentro da senzala por sua mãe assustada. Maria acenou de volta, gravando aquele rosto na memória, prometendo silenciosamente que, de alguma forma, aquele sacrifício não seria em vão. O primeiro dia de viagem foi uma provação que testou os limites da resistência de Maria. O sol de março era implacável, transformando a estrada de terra batida em um forno a céu aberto. Nuvens de poeira levantadas pelas rodas da carroça grudavam em sua pele suada, entravam em seus olhos e boca, fazendo-a tossir continuamente. Cada solavanco da estrada irregular reverberava em seu corpo cansado, e ela sentia o bebê se mexer inquieto dentro de sua barriga, como se também protestasse contra aquela jornada forçada. José mantinha-se na frente, guiando os cavalos com mãos firmes e rosto impassível. Ele não olhava para trás, não oferecia água ou palavras de conforto. Para ele, Maria era apenas mais uma mercadoria sendo transportada, uma tarefa a ser cumprida com eficiência e frieza. Seus anos como capataz haviam construído muros grossos ao redor de seu coração, protegendo-o da empatia que apenas tornava o trabalho mais difícil. Miguel, no entanto, cavalgava ao lado da carroça e ocasionalmente lançava olhares preocupados para Maria. Ele via como ela segurava a barriga com ambas as mãos, tentando proteger o bebê dos impactos. Notava como seus lábios estavam rachados pela sede e como ela fechava os olhos com força a cada contração de dor que atravessava seu corpo. Várias vezes ele abriu a boca para sugerir uma parada, mas o olhar severo de José o fazia engolir as palavras. Por volta do meio-dia, quando o sol estava pino e o calor se tornará quase insuportável, Miguel não conseguiu mais se conter. José, precisamos parar. Ela precisa de água e sombra. Se continuar assim, pode perder o bebê, e aí ela não valerá nada no mercado. José puxou as rédeas com relutância, mais convencido pelo argumento econômico do que por qualquer compaixão. Pararam sob uma árvore solitária à beira da estrada, cujos galhos retorcidos ofereciam uma sombra escassa mas bem-vinda. Miguel ajudou Maria a descer da carroça, segurando seu braço com gentileza enquanto ela cambaleava, as pernas dormentes pela viagem. Ele ofereceu seu próprio cantil, observando enquanto ela bebia em goles pequenos e controlados, como alguém acostumado a fazer recursos escassos durarem. Obrigada, ela sussurrou, sua voz rouca mas firme. Miguel apenas assentiu, desconfortável com a gratidão dela por um ato tão básico de humanidade. Enquanto descansavam, José comeu seu pão e carne seca em silêncio, os olhos sempre vigilantes. Mas Miguel sentou-se não muito longe de Maria, observando-a discretamente. Ele notou como ela acariciava a barriga com movimentos circulares suaves, cantarolando baixinho uma melodia que ele não reconhecia. Havia algo naquele gesto, naquela canção, que tocava uma parte dele que pensava estar morta. Quanto tempo falta? Maria perguntou de repente, seus olhos encontrando os de Miguel. Ele sabia que ela não estava perguntando sobre a distância até o mercado, mas sobre seu bebê. 2 meses, talvez um pouco mais, ela continuou, respondendo sua própria pergunta. É uma menina. Eu sei que é. Sonhei com ela. Ela tem os olhos do pai e o sorriso da minha avó. Miguel sentiu um aperto no peito. O pai da criança provavelmente havia sido vendido ou estava em outra fazenda. Era comum que famílias fossem separadas sem cerimônia, laços afetivos ignorados como se não tivessem valor. Ele pensou em sua própria mãe, que havia morrido quando ele tinha apenas 10 anos, e em como ela sempre dizia que a humanidade residia em pequenos gestos de bondade. Você tem mãe?
Maria perguntou, como se lesse seus pensamentos. Miguel piscou surpreso. Tive. Ela morreu há muitos anos. Maria assentiu devagar. Ela lhe ensinou a ser bom, não ensinou? Consigo ver nos seus olhos. Você não gosta do que faz. Antes que Miguel pudesse responder, José gritou que estava na hora de partir. O breve momento de conexão humana foi rompido, e eles retomaram a jornada sob o sol castigante. Mas algo havia mudado. Miguel começou a fazer perguntas a si mesmo que nunca havia feito antes. À tarde, cruzaram com um grupo de viajantes indo na direção oposta. Um senhor bem vestido com sua família olhou para a carroça com desdém. Depois desviou rapidamente os olhos. Sua esposa cobriu o nariz com um lenço perfumado, como se o sofrimento fosse contagioso. As crianças apenas observavam com curiosidade inocente até serem repreendidas e forçadas a olhar para frente. Naquele encontro breve, Maria viu resumida a hipocrisia de um mundo que professava valores cristãos mas virava as costas ao sofrimento alheio. Ela pensou nas histórias da Bíblia que havia lido escondida, sobre o bom samaritano e sobre Jesus que acolhia os marginalizados. A contradição entre aqueles ensinamentos e a realidade que vivia era um peso que carregava diariamente. Quando a noite finalmente caiu, trazendo um alívio bem-vindo do calor, acamparam próximo a um pequeno riacho. O som da água corrente era como música depois do silêncio pesado da jornada. José manteve sua distância habitual, cuidando dos cavalos e preparando uma fogueira pequena com movimentos mecânicos de quem repetiu aquele ritual 1000 vezes. Miguel, no entanto, encheu seu cantil com água fresca do riacho e o levou até Maria antes de cuidar de sua própria sede. Ele também ofereceu um pedaço extra de pão que havia guardado de sua ração. Você precisa comer. Por causa do bebê, disse ele simplesmente, evitando seu olhar. Maria aceitou com gratidão, mas antes de comer, dividiu o pão em 2 partes e ofereceu metade de volta a Miguel. Compartilhar é sempre melhor que guardar, disse ela com um sorriso cansado mas genuíno. Miguel ficou sem palavras diante daquele gesto. Ela, que tinha tão pouco, oferecia metade do que lhe era dado. Naquela noite, enquanto José roncava do outro lado da fogueira moribunda e as estrelas cintilavam indiferentes no céu imenso, Miguel ficou acordado por horas, olhando para as chamas e pensando em quem ele havia se tornado. As perguntas que Maria havia plantado em sua mente começavam a germinar, e ele sentia-se desconfortável com as respostas que começava a vislumbrar. A segunda noite de viagem trouxe com ela um acontecimento que nenhum dos 3 jamais esqueceria. O dia havia sido ainda mais difícil que o anterior, com Maria visivelmente enfraquecida e com contrações esporádicas que a faziam gemer baixinho de dor. Miguel havia insistido em paradas mais frequentes, usando sempre o argumento de que uma escrava morta não teria valor no mercado. Mas José começava a ficar impaciente e suspeitoso das intenções do parceiro mais jovem. Haviam acampado em uma clareira pequena cercada por árvores antigas, cujos galhos formavam uma espécie de catedral natural sob o céu estrelado. A lua cheia estava particularmente brilhante naquela noite, iluminando tudo com uma luz prateada e etérea que transformava o cenário mundano em algo quase mágico. O ar estava mais fresco, trazendo o perfume de flores silvestres e terra úmida. Depois de uma refeição frugal de farinha e rapadura, José se afastou para checar os cavalos uma última vez antes de dormir. Miguel estava organizando os suprimentos quando ouviu um som que o fez parar no meio do movimento. Era Maria, sentada no chão forrado de folhas secas, começando a cantar baixinho. A princípio, ele pensou que fossem suas orações usuais, mas logo percebeu que era algo diferente, algo mais antigo e profundo. A melodia era como nada que Miguel já havia ouvido antes. Não eram as canções de trabalho entoadas nos campos, nem os hinos religiosos cantados nas missas dominicais. Era algo ancestral, uma canção que vinha de muito longe, tanto em espaço quanto em tempo. As notas subiam e desciam em padrões complexos, carregando consigo séculos de história, dor e resistência. Maria cantava com os olhos fechados, as mãos sobre a barriga, balançando suavemente para frente e para trás. Sua voz, embora cansada pela jornada, tinha uma qualidade penetrante que parecia reverberar não apenas no ar, mas dentro do peito de quem ouvia.
As palavras eram em uma língua que nem Miguel nem José compreendiam. Talvez um dialeto africano preservado através de gerações, transmitido secretamente de mãe para filha como um tesouro escondido. Embora não entendessem as palavras, ambos os homens compreendiam o significado emocional da canção. Ela falava de uma terra distante onde seus ancestrais haviam caminhado livres sob o mesmo céu estrelado. Falava de rios que corriam sem correntes, de árvores que davam sombra sem exigir trabalho forçado, de crianças que riam sem medo. Mas também falava de perda, de separação violenta, de navios que cruzaram oceanos transportando não apenas corpos, mas almas despedaçadas. E ainda assim, entrelaçada com a tristeza, havia uma linha de esperança inabalável. A melodia insistia que a liberdade não era apenas uma memória do passado, mas também uma promessa do futuro. Que cada geração carregava dentro de si a semente dessa liberdade, esperando apenas as condições certas para germinar e crescer. José, que fingira estar dormindo do outro lado da fogueira, abriu os olhos e ficou completamente imóvel, hipnotizado por aquele canto. Algo naquela música alcançou lugares dentro dele que haviam estado trancados por décadas. Memórias começaram a emergir, nebulosas a princípio, depois cada vez mais nítidas. Ele mesmo havia sido livre uma vez, muito tempo atrás. Fora um pequeno fazendeiro com sua própria terra, sua própria família. Mas dívidas acumuladas após colheitas ruins, um credor impiedoso, e decisões desesperadas o haviam transformado primeiro em devedor, depois em servo, e finalmente em algoz de outros que sofriam como ele havia sofrido. Quando exatamente ele havia perdido sua humanidade? Em que momento preciso o homem que amava sua esposa e brincava com seus filhos se transformará nesta criatura fria que transportava mulheres grávidas para serem vendidas como gado? José sentiu lágrimas, as primeiras em anos incontáveis, escorrerem silenciosamente por suas bochechas marcadas pelo tempo e pela crueldade. Miguel não tentou esconder suas lágrimas. Ele chorava abertamente, lembrando-se de sua mãe, também uma mulher de fé profunda, que lhe ensinara que a verdadeira medida de um homem não estava em sua força ou posição, mas em como tratava aqueles que não podiam se defender. Ela costumava dizer que cada pessoa carregava dentro de si uma centelha divina, independentemente de cor, posição ou circunstância. Ele havia esquecido essas lições, enterradas sob camadas de pragmatismo e resignação. Mas aquele canto as desenterrava, forçando-o a confrontar o homem em que se tornará. A canção de Maria continuou por muitos minutos, talvez meia hora, cada verso adicionando novas camadas de significado. Ela cantava para seu bebê ainda não nascido, transmitindo através da melodia tudo o que não poderia dizer em palavras. Cantava para seus ancestrais, honrando suas memórias e seu sofrimento. Cantava para si mesma, fortalecendo sua própria coragem para o que viria pela frente. E, sem saber conscientemente, cantava para aqueles dois homens que a escutavam, tocando cordas em suas almas que haviam estado silenciosas por tempo demais. Quando finalmente ela parou, o silêncio que se seguiu foi profundo e carregado de significado. Ninguém falou por longos minutos. O crepitar da fogueira e o canto distante de grilos noturnos eram os únicos sons. Mas algo fundamental havia mudado naquela clareira. Os três humanos ali presentes não eram mais exatamente as mesmas pessoas que haviam sido antes daquela canção. Maria abriu os olhos lentamente e encontrou os olhares de José e Miguel fixos nela. Não havia mais a distância fria que José mantinha, nem a piedade envergonhada nos olhos de Miguel. Havia algo novo ali, reconhecimento, talvez. Um reconhecimento de humanidade compartilhada que não poderia mais ser negado ou ignorado. Minha avó me ensinou essa canção, disse Maria suavemente na quietude da noite. Ela disse que foi cantada por sua avó, e pela avó dela antes disso. Vem de uma terra que nenhuma de nós viu, mas que todas carregamos no coração. É uma canção de memória e de esperança. De quem éramos e de quem ainda podemos ser. José finalmente encontrou sua voz, rouca pelo desuso e pela emoção. Eu tinha esquecido que podia sentir algo assim. Ele pausou, lutando com palavras que não estava acostumado a dizer. Obrigado por me lembrar. Miguel simplesmente assentiu,
incapaz de falar através do nó em sua garganta. Mas seus olhos diziam tudo o que precisava ser dito. Naquela noite, sob a luz da lua cheia, 3 pessoas começaram uma transformação que nenhuma delas havia procurado ou esperado, mas que todas aceitariam de formas que ainda estavam por descobrir. A manhã do terceiro dia amanheceu com uma névoa espessa que cobria a paisagem como um sudário, tornando tudo indistinto e fantasmagórico. O ar estava úmido e frio, fazendo todos tremerem enquanto preparavam-se para retomar a jornada. Mas havia uma tensão diferente no acampamento, uma corrente subterrânea de mudança que nenhum deles sabia exatamente como nomear. José estava particularmente agitado, caminhando de um lado para outro enquanto Miguel preparava os cavalos. Ele não havia dormido depois do canto de Maria, passando a noite inteira em vigília torturada, confrontando demônios internos que havia mantido enterrados por anos. Agora, com a luz fraca da manhã revelando gradualmente o mundo ao redor, ele sabia que chegará o momento de uma verdade que não podia mais ser escondida. Nós precisamos conversar, disse José abruptamente, sua voz tão áspera como sempre, mas com uma qualidade diferente por baixo, algo que soava perigosamente próximo ao desespero. Sobre essa viagem. Sobre o que realmente está acontecendo aqui. Miguel olhou para ele com surpresa, uma ferramenta de arreio ainda na mão. Maria, que estava sentada na carroça, envolvida em um cobertor fino contra o frio da manhã, endireitou-se alertamente. Havia algo no tom de José que fez seu coração acelerar com apreensão. José parou sua caminhada nervosa e encarou Maria diretamente pela primeira vez desde o início da viagem. Eu preciso lhe contar algo. Algo que deveria ter dito antes, mas... Ele passou a mão pelo rosto, esfregando os olhos cansados. Mas eu estava apenas seguindo ordens, entende? Era apenas mais um trabalho. Mas agora, depois de ontem à noite... José, o que está acontecendo? Miguel interveio, largando a ferramenta e aproximando-se. Havia um mau pressentimento crescendo em seu estômago, uma sensação de que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo. José puxou um papel dobrado do bolso interno de seu casaco, o mesmo documento que o Sr. Tavares lhe havia entregado no primeiro dia. Suas mãos tremiam ligeiramente ao desdobrá-lo. Este não é um documento de venda normal. Eu li quando estávamos sozinhos no primeiro dia. O Sr. Tavares, ele não quer que Maria seja vendida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os pássaros matinais pareceram parar de cantar. Miguel sentiu o sangue gelar em suas veias. O que você está dizendo? Estou dizendo, José continuou, sua voz ficando mais firme à medida que finalmente falava a verdade, que recebi ordens de nos livrarmos dela antes de chegarmos à cidade. Que a deixássemos em algum lugar afastado, longe de qualquer ajuda. Que inventássemos uma história sobre uma fuga ou um acidente no caminho. Maria não demonstrou surpresa, o que de alguma forma era ainda mais perturbador. Eu sabia, disse ela calmamente, embora suas mãos tremessem enquanto agarravam o cobertor ao redor de seus ombros. Eu sabia que ele não me queria apenas fora da fazenda. Ele me quer morta. Eu e meu bebê. Mas por quê? Explodiu Miguel, sua voz carregada de indignação e horror. Por que tamanha crueldade? Mesmo para alguém como Tavares, isso é. Porque eu sei demais, Maria respondeu. Sua voz estava surpreendentemente calma, como se estivesse discutindo o clima e não sua própria sentença de morte. Porque ensinei às outras mulheres a ler. Porque elas agora sabem que existem leis, que existem pessoas lutando pela abolição, que o mundo está mudando mesmo que lentamente. E mais importante, porque meu bebê, o pai do meu bebê. Ela pausou, fechando os olhos brevemente como se reunindo coragem. O pai do meu bebê é o filho do Sr. Tavares. Rafael. Ele me visitava à noite quando todos dormiam. Ele dizia que me amava, que me libertaria. Mas quando descobri que estava grávida e contei a ele, ele ficou apavorado. Disse que seu pai o mataria, que destruiria toda a família. E então eu nunca mais o vi sozinho. A confissão caiu como uma bomba sobre o grupo. Miguel cambaleou para trás como se tivesse levado um soco. De repente, tudo fazia sentido.
A urgência de Tavares em se livrar de Maria, o segredo sobre o destino real dela, a crueldade excessiva mesmo para os padrões brutais da época. Aquilo não era apenas sobre controle ou punição por desobediência. Era sobre proteger a reputação da família, sobre eliminar evidência viva de um escândalo que poderia arruinar a posição social deles. Esse filho da mãe, José murmurou, sua voz carregada de um ódio que ele não havia permitido a si mesmo sentir em anos. Esse maldito covarde. Ele usa você e depois ordena sua morte para cobrir seus rastros. E nós seríamos os carrascos, adicionou Miguel, a realização atingindo-o com força total. Ele nos transformaria em assassinos para manter suas mãos limpas. Para que ele possa continuar indo à missa todo domingo e agir como um pilar da comunidade enquanto nós carregamos o peso de. Ele não conseguiu terminar a frase, engasgando com a enormidade do que quase haviam feito. Porque a verdade horrível era que se não fosse pelo canto de Maria na noite anterior, se não fosse por aquele momento de conexão humana profunda, ele provavelmente teria obedecido às ordens. Talvez não tão prontamente quanto José planejava, talvez com relutância e culpa, mas eventualmente teria participado daquele crime terrível. Então o que fazemos agora? Perguntou Miguel, olhando de José para Maria. Não podemos simplesmente continuar com isso. Não depois de. Não, concordou José com firmeza, e havia uma força nova em sua voz, uma determinação que vinha de finalmente escolher o lado certo depois de anos escolhendo o errado. Não vamos fazer isso. De jeito nenhum vamos fazer isso. Maria os observava em silêncio, mal se atrevendo a respirar, mal se permitindo acreditar no que estava ouvindo. Depois de anos sofrendo sob o jugo da crueldade casual e do poder absoluto, a ideia de que alguém pudesse escolher protegê-la em vez de machucá-la parecia quase impossível. Mas o que podemos fazer? Ela perguntou, sua voz finalmente revelando o medo que estava sentindo. Se vocês voltarem sem mim, ele os matará. E se eu simplesmente fugir, ele enviará caçadores de recompensas. Eu não conseguiria chegar longe, não neste estado. José e Miguel trocaram olhares longos, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Anos de trabalhar juntos lhes davam uma compreensão mútua que não precisava de palavras. E ambos estavam chegando à mesma conclusão impossível, aterradora e libertadora. Há um lugar, José disse lentamente, como se temeroso que falar muito rápido quebraria o frágil coragem que estava construindo. Um lugar nas montanhas ao norte. Um quilombo. Eu ouvi histórias sobre ele há anos, de escravos fugitivos que desapareceram naquela direção e nunca foram encontrados. Dizem que é protegido pela própria terra, que quem não é bem-vindo se perde nas trilhas e nunca acha o caminho. Um quilombo, Miguel repetiu, a palavra carregando consigo tanto perigo quanto esperança. Mas se formos pegos ajudando-a a escapar. Então nós também vamos, José interrompeu, sua decisão finalmente cristalizada. Não posso voltar. Não depois disso. Não depois de finalmente lembrar quem eu era antes de me transformar em isso. A decisão tomada, eles não perderam tempo. José destruiu o documento de Tavares, rasgando-o em pedaços pequenos que espalhou ao vento. Era um ato simbólico, mas necessário, uma declaração física de que estavam rompendo completamente com suas vidas antigas. Miguel ajudou Maria a se acomodar mais confortavelmente na carroça, usando cobertores extras e sua própria jaqueta para criar um leito improvisado que amorteceria melhor os solavancos da jornada. Eles mudaram completamente de direção, abandonando a estrada principal que levava à cidade e seguindo trilhas secundárias que serpenteavam para norte, em direção às montanhas distantes que se erguiam no horizonte como promessas nebulosas. José conhecia algumas dessas trilhas de suas viagens anteriores, mas muito do caminho seria por instinto e por histórias fragmentadas que havia ouvido ao longo dos anos. A viagem tornou-se imediatamente mais difícil. As trilhas secundárias eram mal mantidas, frequentemente obstruídas por vegetação crescida ou bloqueadas por árvores caídas que precisavam ser contornadas. Os cavalos lutavam contra o terreno irregular, e a carroça rangia ameaçadoramente a cada buraco profundo. Mas havia algo diferente na atmosfera agora.
uma sensação de propósito que substituíra o peso opressivo da obediência cega. Miguel cavalgava à frente, explorando o caminho e sinalizando obstáculos. José guiava a carroça com mãos experientes, seus olhos constantemente escaneando a paisagem ao redor em busca de sinais de perseguidores ou de pistas que os levassem ao quilombo. E Maria, apesar do desconforto da viagem, sentia-se mais leve do que em semanas. A possibilidade de liberdade, não importa quão incerta, era como oxigênio depois de estar sufocando. Como você saberá onde fica o quilombo? Perguntou Maria a José durante uma breve parada para descanso à sombra de um grupo de palmeiras. Eles haviam viajado por quase todo o dia, e as montanhas pareciam apenas marginalmente mais próximas, ainda envoltas em névoa azulada. José tomou um gole longo de água de seu cantil antes de responder. Há sinais, se você souber procurá-los. Marcas em árvores, arranjos de pedras, até mesmo o jeito que certos pássaros cantam quando estranhos se aproximam. Os quilombos não sobrevivem por acidente, eles têm sistemas, maneiras de avisar uns aos outros sobre visitantes. A questão é se reconhecerão nossas intenções como pacíficas antes de decidirem se devem nos ajudar ou nos afastar. E se não reconhecerem? Miguel perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Se eles nos virem como ameaças, então teremos que convencê-los, disse José simplesmente. Mostrar que não somos caçadores de recompensas ou espiões. Não será fácil. Eles não têm motivos para confiar em capatazes, mesmo capatazes que dizem ter mudado de lado. Maria colocou a mão no braço de José, um gesto simples mas significativo vindo de alguém que passou a vida evitando tocar seus opressores. Eles verão a verdade. Pessoas que vivem fugindo desenvolvem um instinto para reconhecer mentiras e verdades. Eles sentirão que vocês são sinceros. Enquanto a tarde avançava, o terreno ficou ainda mais acidentado. Eles deixaram para trás os campos abertos e adentraram uma região de floresta densa onde árvores centenárias formavam um dossel espesso que bloqueava grande parte da luz do sol. Era fresco ali, quase frio, e o ar cheirava a musgo e terra úmida. Sons estranhos ecoavam na penumbra verde, chamados de animais que nenhum deles reconhecia, o estalar de galhos que poderia ser o vento ou algo maior se movendo entre as árvores. Foi Miguel quem primeiro notou as marcas. 3 cortes paralelos em uma árvore, tão deliberados que não podiam ser naturais. Ele sinalizou para José parar e desceu de seu cavalo para examinar mais de perto. Olhem isso, ele chamou. Alguém esteve aqui. Recentemente, pelos cortes ainda estarem relativamente frescos. José desceu da carroça e juntou-se a ele, passando os dedos pelas marcas. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto cansado. É um sinal. Estamos no caminho certo. Isso significa que estamos sendo observados, provavelmente já há algum tempo. O quilombo sabe que estamos vindo. A revelação foi simultaneamente encorajadora e nervosa. Estar sendo observado significava que estavam próximos de seu objetivo, mas também significava que a cada momento poderiam ser julgados e considerados hostis. Maria sentiu o bebê chutar fortemente, como se também sentisse a tensão no ar. Continuaram com renovada cautela, seguindo uma série de marcas cada vez mais óbvias, como se os observadores invisíveis estivessem guiando-os deliberadamente. O sol estava começando a se pôr quando chegaram a uma pequena clareira onde o caminho simplesmente terminava. Não havia trilha visível em nenhuma direção, apenas vegetação densa cercando-os por todos os lados. Agora o quê? Sussurrou Miguel, sua mão instintivamente indo para a faca em seu cinto, não por agressão, mas por nervosismo. A resposta veio na forma de figuras emergindo silenciosamente da floresta ao redor deles. 5 homens e 2 mulheres, todos armados com facões e lanças, cercaram-nos com movimentos fluidos e coordenados. Eram pessoas de todas as idades e tons de pele, unidos não por aparência mas por algo mais profundo, a marca da liberdade conquistada e defendida ferozmente. Um homem mais velho, de cabelos grisalhos mas postura ainda ereta e forte, deu um passo à frente. Seus olhos eram afiados como os de um falcão, examinando cada detalhe dos recém-chegados. Capatazes, ele disse,
não como uma pergunta mas como uma afirmação. Conhecemos suas roupas, seus cavalos. Sabemos o que são. José ergueu as mãos lentamente, em um gesto universal de paz. Éramos capatazes, ele corrigiu, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Mas não mais. Estamos trazendo alguém que precisa de proteção. Uma mulher grávida que foi sentenciada à morte por seu senhor. Nós escolhemos desobedecê-lo. O líder estudou José por um longo momento antes de voltar sua atenção para Maria, ainda sentada na carroça. Ele viu sua barriga proeminente, seu rosto marcado pela fadiga e pelo medo, mas também pela esperança. Viu como ela segurava um rosário de madeira com uma mão e acariciava a barriga com a outra. Havia algo em sua postura que falava de dignidade mesmo em circunstâncias desesperadoras. Por que deveríamos acreditar em você? Uma das mulheres perguntou, sua voz carregada de suspeita bem justificada. Quantas vezes capatazes mentiram, traíram, feriram nosso povo? Por que esses seriam diferentes? Porque ouviram ela cantar, Miguel respondeu antes que José pudesse falar. Sua voz estava cheia de uma paixão que o surpreendeu. Ouviram ela cantar sobre ancestrais e liberdade e esperança, e algo dentro de nós que estava morto voltou à vida. Não somos heróis. Somos apenas dois homens que finalmente fizeram uma escolha certa depois de anos fazendo as erradas. Houve um longo silêncio enquanto os guardiões do quilombo conferenciavam entre si em vozes baixas demais para serem ouvidas. Maria rezou silenciosamente, sentindo contrações ocasionais que a lembravam que o tempo estava acabando. Seu bebê precisava nascer em segurança, não em uma estrada ou em uma cela de prisão. Finalmente, o líder assentiu. Mãe Joana decidirá. Ela é a líder de nosso quilombo. Vocês serão levados até ela, mas suas armas ficam aqui. Se tentarem qualquer truque, não viverão para se arrepender. Ele gesticulou para si mesmo com desprezo. Se eu voltar agora, se eu continuar fingindo que posso ser aquela pessoa que obedece ordens sem questionar, eu estarei realmente morto. Talvez já estivesse morto há anos e só não percebi. Miguel assentiu lentamente, sentindo algo se soltar dentro de seu peito, uma tensão que ele nem sabia que estava carregando. Você está certo. Nós vamos com ela. Todos nós vamos. É a única coisa certa a fazer. Maria os olhou com lágrimas escorrendo livremente por seu rosto agora, mas eram lágrimas de alívio e gratidão misturadas com descrença. Vocês estão arriscando tudo. Suas vidas, suas. Nossas almas já estavam arriscadas, José a interrompeu gentilmente. Talvez essa seja a nossa chance de recuperá-las. A jornada final até o quilombo levou mais 1 hora, seguindo trilhas tão bem escondidas que José duvidava que conseguisse encontrá-las novamente sozinho. Os guardiões os conduziram através de uma série de passagens estreitas entre rochas gigantes, através de riachos rasos que apagavam rastros, e finalmente por uma cortina natural de trepadeiras que escondiam completamente a entrada de um vale pequeno mas fértil. Quando as trepadeiras se abriram e eles finalmente viram o quilombo, todos os três ficaram sem palavras. Era maior e mais organizado do que qualquer um havia imaginado. Dezenas de casas simples mas sólidas estavam dispostas em semicírculos ao redor de uma praça central. Hortas bem cuidadas cresciam em terraços nas encostas, e o som de crianças rindo ecoava pelo vale. Havia uma escola improvisada onde jovens estudantes praticavam letras em lousas, uma forja onde um ferreiro trabalhava, até mesmo um pequeno templo onde pessoas se reuniam para oração. Era uma comunidade real, funcional, próspera, não apenas um esconderijo temporário mas um lar verdadeiro construído com sangue, suor e determinação inquebrantável. A visão atingiu Maria com particular força. Aqui estavam pessoas como ela, vivendo livres, criando famílias, cultivando a terra que trabalhavam para si mesmas e não para senhores cruéis. Lágrimas de alívio e alegria escorreram por seu rosto. Na praça central, uma mulher idosa os esperava. Mãe Joana era pequena em estatura mas gigantesca em presença. Seus cabelos eram completamente brancos, trançados em um estilo elaborado decorado com contas coloridas. Rugas profundas mapeavam seu rosto como rios em um mapa antigo,
cada uma contando histórias de sofrimento superado e sabedoria duramente conquistada. Mas eram seus olhos que mais impressionavam, negros como a noite mais profunda, mas brilhando com uma luz interior que parecia ver através de pretensões e mentiras direto até a verdade da alma de uma pessoa. Os guardiões apresentaram os recém-chegados, explicando as circunstâncias de sua chegada. Mãe Joana ouviu em silêncio, seu rosto impenetrável. Quando terminaram, ela se aproximou lentamente, apoiando-se em uma bengala entalhada com símbolos que pareciam muito antigos. Primeiro ela examinou Maria, colocando uma mão gentil sobre sua barriga. O bebê chutou em resposta, e um sorriso suave iluminou o rosto da anciã. Forte, ela murmurou. Esta criança tem o espírito de guerreira. Ela sobreviverá e prosperará. Então olhou profundamente nos olhos de Maria. Você ensinou as outras a ler. Não era uma pergunta. Maria assentiu. Sim, senhora. Bom, aqui você pode continuar ensinando. Valorizamos o conhecimento acima de quase tudo, pois o conhecimento é a verdadeira chave para a liberdade. Mãe Joana então se virou para José e Miguel, estudando-os com uma intensidade que fez ambos se sentirem completamente expostos. Capatazes que abriram mão de suas vidas antigas para salvar uma irmã, ela disse lentamente, pesando cada palavra. Isso não é pequeno. Vocês sabem o que sacrificaram? Nunca poderão voltar. Serão caçados como ela é caçada. Suas famílias, se as têm, podem sofrer represálias. Vocês pensaram nisso? Não temos mais famílias, José respondeu com voz rouca. Eu as perdi há muito tempo, para minha própria estupidez e crueldade. Isso é minha chance de finalmente fazer algo que vale a pena. Miguel acrescentou. Minha mãe me ensinou que cada pessoa carrega uma centelha divina. Passei anos ignorando esse ensinamento. Não posso ignorá-lo mais. Mãe Joana os estudou por mais um momento longo e penetrante. Então, para surpresa de todos, ela sorriu. Um sorriso que transformou seu rosto severo em algo caloroso e acolhedor. A redenção é sempre possível para aqueles que verdadeiramente a buscam. Vocês serão bem-vindos aqui, mas entendam, este não é um lugar de ócio. Todos trabalham, todos contribuem, e todos protegem uns aos outros. Vocês podem fazer isso? Sim, ambos os homens responderam em uníssono, e pela primeira vez em suas vidas, sentiram que estavam fazendo um juramento que realmente significava algo. Então bem-vindos ao Quilombo da Esperança, declarou Mãe Joana. Aqui, vocês não são mais capatazes ou escravos, senhores ou servos. São simplesmente irmãos e irmãs, construindo juntos uma vida livre. Os primeiros dias no Quilombo foram de ajuste e descoberta para os 3 recém-chegados. Maria foi imediatamente levada para a casa da parteira, uma mulher chamada Dona Benedita que tinha décadas de experiência trazendo bebês ao mundo. Ela examinou Maria completamente e declarou que, apesar das provações da jornada, tanto mãe quanto bebê estavam surpreendentemente saudáveis. Você tem força, Dona Benedita disse com aprovação, suas mãos experientes palpando gentilmente a barriga de Maria. E este bebê tem pressa. Não vai esperar muito mais. Ela estava certa. Menos de 2 semanas após chegarem ao Quilombo, Maria entrou em trabalho de parto. Foi um parto difícil, durando quase 20 horas. Dona Benedita permaneceu ao seu lado o tempo todo, junto com outras mulheres do Quilombo que se revezavam oferecendo apoio, água fresca, palavras de encorajamento. Miguel e José esperavam do lado de fora com os outros homens, o nervosismo os fazendo caminhar de um lado para outro incessantemente. Quando finalmente o choro agudo de um recém-nascido cortou o ar da madrugada, ambos os homens sentiram uma onda de alívio tão intensa que quase os derrubou. Dona Benedita apareceu na porta, segurando um pequeno pacote envolto em tecidos limpos. Uma menina, ela anunciou com um sorriso radiante. Forte e saudável, com pulmões que poderiam acordar os ancestrais. Maria estava exausta mas radiante quando eles foram autorizados a vê-la. O bebê estava aninhado em seus braços, pequenos punhos cerrados, olhos escuros bem abertos observando o mundo novo ao seu redor com curiosidade. Esperança,
Maria sussurrou, olhando para José e Miguel que estavam à porta. Seu nome é Esperança. Por tudo que ela representa e por tudo que vocês fizeram para que ela pudesse nascer livre. Miguel sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto pela segunda vez desde que conhecera Maria. José simplesmente assentiu, incapaz de falar através da emoção que ameaçava sufocá-lo. Aquela criança minúscula, aquela vida nova que começava livre em vez de em correntes, era o símbolo tangível de que sua decisão havia valido a pena. Enquanto Maria se recuperava do parto, José e Miguel começaram a encontrar seus lugares na comunidade. José, com sua força física e experiência em organização, foi designado para trabalhar nas defesas do quilombo. Ele ajudou a construir paliçadas e torres de vigia, a treinar jovens em táticas de defesa, a estabelecer rotas de fuga caso o quilombo fosse descoberto. Era um trabalho que usava suas habilidades antigas, mas para um propósito completamente novo. Não para oprimir, mas para proteger. Miguel descobriu um talento que não sabia possuir. Ele começou a trabalhar com as crianças do quilombo, ensinando-as não apenas letras e números, mas também histórias de coragem e resistência. As crianças o adoravam, e ele encontrou naquele trabalho uma satisfação que nunca havia experimentado como capataz. Estava construindo futuros em vez de destruí-los. À noite, frequentemente se reuniam todos na praça central, onde fogueiras eram acesas e histórias eram compartilhadas. Maria, quando se recuperou, começou a ensinar seu canto ancestral para outras mulheres, criando um coro que enchia o vale com melodias antigas que falavam de memória e resistência. José, lentamente, começou a falar sobre sua própria história, como havia perdido sua humanidade gradualmente e como a havia recuperado. Miguel compartilhava as lições que sua mãe lhe ensinara, honrando finalmente sua memória da maneira que ela teria querido. Passaram-se meses. O Sr. Tavares enviou caçadores de recompensas, é claro, mas eles nunca encontraram o quilombo. As trilhas eram confusas demais, os guardiões vigilantes demais, e a própria floresta parecia conspirar para manter o lugar escondido. Eventualmente, os caçadores desistiram, e o senhor teve que explicar à sociedade local que sua escrava havia fugido com 2 capatazes traidores. Uma humilhação que manchou sua reputação consideravelmente. Pequena Esperança crescia forte e saudável, seus primeiros sorrisos e risadas trazendo alegria não apenas para Maria mas para toda a comunidade. Ela se tornou, de muitas maneiras, a mascote do quilombo, um lembrete vivo de por que eles lutavam, de por que resistiam, de por que construíam aquele lugar impossível onde a liberdade podia florescer. 3 anos se passaram desde aquela jornada que mudou 3 vidas para sempre. O quilombo da Esperança havia crescido, acolhendo mais fugitivos que encontravam seu caminho através da floresta. Cada recém-chegado trazia suas próprias histórias de sofrimento e coragem, adicionando novos fios ao tecido complexo da comunidade. Maria havia se tornado uma das professoras mais respeitadas do quilombo. Sua pequena escola, que começara com apenas 5 alunos, agora atendia mais de 20 crianças e adolescentes. Ela ensinava não apenas leitura e escrita, mas também história, as verdadeiras histórias de seus ancestrais, as histórias de resistência e rebelião que eram apagadas dos livros oficiais. Esperança, agora uma menina animada de 3 anos, frequentemente sentava-se no colo da mãe durante as aulas, absorvendo tudo com olhos grandes e curiosos. José havia se transformado de maneiras que ele próprio mal conseguia acreditar. O homem endurecido que uma vez obedecera ordens de crueldade sem questionar agora era conhecido como Tio José, um protetor feroz da comunidade mas também um avô adotivo para dezenas de crianças. Ele esculpia brinquedos de madeira nas horas vagas, contava histórias engraçadas que faziam todos rirem, e era sempre o primeiro a oferecer ajuda quando alguém precisava. As cicatrizes em seu rosto não pareciam mais ameaçadoras, eram simplesmente parte de quem ele era, mapas de uma vida vivida intensamente. Miguel havia encontrado amor. Uma jovem professora chamada Ana, que havia chegado ao quilombo 2 anos antes, roubara seu coração com sua inteligência afiada e riso fácil. Eles haviam se casado em uma cerimônia simples mas linda na praça central, com mãe Joana abençoando a união e toda a comunidade celebrando. Agora esperavam seu primeiro filho,
e Miguel frequentemente brincava que Esperança seria a irmã mais velha não oficial de seu bebê. A notícia de fora chegava ocasionalmente através de comerciantes simpatizantes e fugitivos recém-chegados. O movimento abolicionista estava crescendo, lentamente mas inexoravelmente. Havia debates acalorados nas cidades, leis sendo propostas e combatidas, conscientização gradual de que o sistema de escravidão era insustentável e moralmente condenável. O Quilombo da Esperança contribuía para essa mudança à sua maneira. Cada pessoa que libertavam, cada criança que educavam, cada história de resistência que preservavam era um ato de rebelião contra a ordem estabelecida. O Sr. Tavares, segundo rumores, havia caído em desgraça. Seu filho Rafael, atormentado pela culpa e pelo que havia feito a Maria, eventualmente confessara tudo para um padre durante uma crise de consciência. A história vazara, e a família Tavares tornará-se pária social, evitados por sua hipocrisia e crueldade exposta. A fazenda estava em declínio, os escravos restantes sendo tratados um pouco melhor por capatazes que haviam aprendido com o exemplo de José e Miguel que havia alternativas à brutalidade. Em uma noite particular, 3 anos e meio após sua chegada ao Quilombo, mãe Joana convocou Maria, José e Miguel para sua casa. A anciã estava visivelmente mais frágil agora, o peso dos anos finalmente começando a curvá-la, mas seus olhos ainda brilhavam com aquela inteligência penetrante. Eu os chamei aqui porque há algo que preciso lhes dizer, ela começou, sua voz ainda firme apesar da idade. Algo que vocês precisam entender sobre o que fizeram e o que significam para este lugar. Os 3 trocaram olhares confusos mas esperaram respeitosamente que ela continuasse. Mãe Joana tomou um gole de chá de ervas antes de prosseguir. Quando vocês chegaram aqui, muitos duvidaram. Capatazes que alegavam ter mudado? Parecia improvável demais, perigoso demais. Mas eu vi algo em vocês naquele dia. Vi que a transformação era real. Ela pausou, seus olhos fixando-se em cada um deles alternadamente. Vocês não sabem disso, mas sua história se espalhou. Outros quilombos ouviram sobre os capatazes que escolheram a redenção, sobre a mulher grávida que foi salva, sobre o bebê que nasceu livre por causa de escolhas corajosas. E essa história, ela mudou mentes. Mudou mentes. Maria repetiu, não entendendo completamente. Sim. Houve outros capatazes, outros guardas, outros que serviam o sistema de escravidão que ouviram sua história e começaram a questionar suas próprias escolhas. Alguns ajudaram escravos a fugir. Alguns simplesmente se recusaram a executar ordens cruéis. Alguns até abandonaram seus postos e vieram para quilombos. Sua história se tornou uma semente de mudança que germinou em lugares que vocês nunca viram. José estava visivelmente emocionado. Nós apenas fizemos o que parecia certo. Não pensamos que... Exatamente, mãe Joana o interrompeu gentilmente. Vocês não fizeram isso por glória ou reconhecimento. Fizeram porque, em um momento crucial, escolheram a humanidade sobre a obediência, a compaixão sobre a crueldade. E essa é a escolha que importa. Cada pessoa que faz essa escolha torna a próxima escolha semelhante um pouco mais fácil para outra pessoa. Ela se recostou em sua cadeira, um sorriso suave em seu rosto enrugado. Estou lhes contando isso porque estou velha e em breve partirei para me juntar aos ancestrais. Mas antes de ir, queria que soubessem o impacto que tiveram. Sua história viverá muito depois que todos nós tivermos partido. Será contada ao redor de fogueiras, sussurrada em senzalas, cantada em canções de liberdade. Naquela noite, depois de deixarem a casa de mãe Joana, os 3 caminharam juntos até o ponto mais alto do quilombo, onde podiam ver as estrelas sem obstruções. Esperança dormia nos braços de Maria, inconsciente das conversas profundas dos adultos mas segura em seu amor. Você acha que faremos diferença? Miguel perguntou à quietude da noite. Quero dizer, no grande esquema das coisas. Maria olhou para sua filha dormindo, então para as luzes distantes das casas abaixo, cada uma representando vidas transformadas e futuros possíveis. Já fazemos diferença. Cada criança que ensinamos, cada pessoa que ajudamos, cada momento que escolhemos a bondade, essas são vitórias reais.
A liberdade não virá em um grande momento dramático. Virá através de 1000 pequenas escolhas, 1000 atos de coragem, 1000 recusas em aceitar o inaceitável. José assentiu, colocando uma mão no ombro de cada um de seus companheiros. Nós fomos transformados por uma canção, ele disse pensativamente. Uma simples canção que nos lembrou de nossa humanidade. Talvez essa seja a maior lição, que a mudança começa não com espadas ou proclamações, mas com momentos de conexão genuína. Com ver o outro como verdadeiramente humano. Eles permaneceram ali por longo tempo, 3 pessoas improváveis cujas vidas haviam se entrelaçado de maneiras que nenhum deles poderia ter previsto. Um capataz endurecido que encontrara a redenção. Um jovem que finalmente honrara os ensinamentos de sua mãe. Uma mulher que se recusará a ser quebrada mesmo diante de crueldade inimaginavelmente. E entre eles, uma criança chamada Esperança que representava todas as possibilidades de um futuro melhor. Disse que em noites de lua cheia, você ainda pode ouvir o canto de Maria ecoando através daquelas montanhas. Não literalmente, talvez, mas metaforicamente, no trabalho de cada professor que educa em vez de oprimir, de cada pessoa que escolhe compaixão sobre crueldade, de cada comunidade que se constrói em princípios de igualdade e respeito mútuo. O canto continua, transformando-se mas nunca morrendo, lembrando-nos de que a humanidade pode florescer mesmo nos lugares mais improváveis. E pequena Esperança cresceria para se tornar uma líder em seu próprio direito, carregando adiante as lições de coragem e compaixão que sua mãe, tio José e tio Miguel lhe ensinaram. Mas essa é uma história para outro dia. A história de 3 pessoas que se encontraram em uma estrada empoeirada e escolheram mudar não apenas seus próprios destinos, mas os destinos de incontáveis outros através de um simples ato de humanidade. Essa história viveria para sempre, sussurrada de geração em geração, um testamento do poder transformador de escolher o amor sobre o ódio, a esperança sobre o desespero, a liberdade sobre a opressão. Fim.